E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Esta aula é para você, aluno da terceira série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira, ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com este processo de ensino-aprendizagem, e é claro que eu não conseguiria isto sem a ajuda do Moisés, nosso intérprete, e do Jamerson, aqui nos estúdios, para que esta aula chegue até você com qualidade, para você consiga também aumentar o seu conhecimento aí na área da Geografia. Então, vamos ao que interessa. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre problemas sociais no campo brasileiro. Porque quando a gente fala de problemas sociais, é aquele problema que afeta a população, não que os ambientais não afetem. Né? Nós temos problemas ambientais também no campo. Mas hoje nós iremos destacar os problemas sociais. Quais os problemas que os pequenos produtores rurais sofrem, né? Os poceiros, os pequenos agricultores, né? Quais seriam esses problemas que eles vêm sofrendo ao longo dos anos, esperando aí a tão esperada reforma agrária que não sai do papel? Que o que seria então essa reforma agrária? Seria essa distribuição de terra de forma satisfatória para os pequenos produtores, que nós sabemos que ainda existem os grandes latifundiários, que em suas mãos estão concentradas a maior parte dessas terras, e muitas delas improdutíveis. Aí entra aí os grupos sociais em defesa desses pequenos produtores, que é isto que nós vamos resumidamente trabalhar na aula de hoje. Então vamos lá? Os problemas sociais, eles são desde os primórdios aí, desde aí da década de 1530, né, quando surgiu aí a capitanias hereditárias e o sistema de Seis Marias. O que acontecia nesse período? A coroa portuguesa, né, ela distribuía terra para quem tivesse condições para produzir, desde que fosse pago um sexto da produção à coroa. Então, as pessoas que recebiam essas terras aí, eles não eram os donos dessas terras. Eles tinham que trabalhar, oferecer a sua mão de obra, e um sexto do que eles produziam, eles tinham que entregar para a coroa portuguesa. Então, começava aí os problemas dos sem terra, que mais à frente a gente vai entender essa questão. Porque se ele trabalhava na terra, não era o dono, ele não podia vender, ele não podia ter uma produção só sua, ele tinha que distribuir aí com a coroa. E era a maior parte, né, como você pôde perceber aí. Então, era bem complicado. E hoje a gente percebe que isso não mudou muito, não. Ainda há essa questão de muitos pequenos produtores que vendem a sua mão de obra, mas trabalham na terra, que são os poceiros, que não são donos dessas terras. Ok? Outro artifício muito utilizado e que desencadeia uma série de conflitos é a grilagem. Eu já comentei aqui em outras aulas o que seria esse sistema de grilagem. Como as primeiras terras eram devolutas, alguns pegavam quem chegava primeiro, essa terra não tinha documentação. Então, com o passar do tempo, surgiu esse grupo de pessoas chamado grileiros, que eles apareciam com documentos falsos, dizendo que era o dono da terra. Então, eles diziam que a terra era sua, e eles expulsavam esses pequenos produtores de suas terras. Mas então, por que o nome grilagem? Porque para que a sua história fosse acreditada, né, fosse verdadeira, eles pegavam o documento, deixavam um tempo dentro de caixas de papel, com os grilos em volta, para que eles fizessem, colocar suas fezes ali, e o papel ficava envelhecido, com uma cara de que aquele papel, aquele documento era bem antigo. Então, quando ele chegava para o pequeno produtor mostrando aquele documento envelhecido, o agricultor não tinha documento da terra. Ele acreditava que a terra realmente era daquela pessoa, então ele acabava entregando a terra. Entenderam? Por isso que surgiu aí a questão da grilagem, ok? E também houve outro problema, a mecanização e a utilização maciça de tecnologia no campo. Com a chegada da tecnologia no campo, nem todas as pessoas tinham acesso a isso. O pequeno produtor não conseguia comprar o maquinário de primeira. Então, ele passava a competir com o outro que tinha toda essa condição, produzia mais em pequeno tempo. Né? Então, ele acabava também abandonando aí as suas propriedades, indo para as cidades, no famoso êxodo rural, que eu já comentei aqui várias vezes para vocês, que o êxodo rural é o deslocamento, né, de pessoas do campo para a cidade. E esse deslocamento se deu justamente pela mecanização do campo. Né? Quem não consegue acompanhar, acaba vendendo suas terras, e às vezes ainda vendiam a preços bem baratos para os grandes latifundiários, e vinham para as cidades em busca, né, de emprego, de melhores condições de vida, aumentando aí a questão da urbanização também, ok? E nós temos também, diante desse cenário de concentração fundiária, vários movimentos sociais foram criados com o intuito de reverter esse quadro.
O movimento social mais conhecido aí é o movimento do MST, o movimento dos sem terras. Esse movimento surgiu justamente para defender esse pequeno produtor, os poceiros que venderam suas terras a preço barato ou que foram enganados, né, pela grilagem e vieram morar nas cidades em busca de melhores condições de vida. Muitos deles, ao chegar na cidade, eles também não conseguiram encontrar um emprego, não conseguiram também comprar uma casa boa, aumentando aí os bairros periféricos de Rio Branco. Então, como eles não conseguiam trabalhos e estavam passando necessidade, muitos deles se uniram a esse grupo aí dos sem terras. O que é que os sem terras querem na realidade? Aí tem gente que fala assim, invadir a propriedade dos outros. Não é bem assim. Eles querem uma terra para trabalhar. E geralmente um dos lemas dele é que as terras que eles invadem com o objetivo que o governo compre aquelas terras e distribuam para eles, fazendo os famosos assentamentos. E as terras que eles escolhem para fazer a famosa invasão são terras improdutíveis, são terras de grandes latifundiários que compraram, só foram comprando, aumentando assim, e são terras abandonadas, que estão lá sem nenhum tipo de utilidade. Ao invadir essas terras, o grupo aí do MST, eles invadem com o objetivo que o governo compre essas terras, distribuam entre eles e eles possam praticar a agricultura, trabalhar nessas terras. Aí vem a questão da reforma agrária, que esse grupo também vem defendendo há anos a questão da reforma agrária, né? Que seria distribuir essas terras aí para quem de fato quer trabalhar, para quem de fato quer produzir nessas terras aí, tá bom? E a gente sabe que há vários conflitos no campo, várias mortes já ocorreram justamente por conta disto, tá bom? Só uma foto aí para vocês verem, já devem ter visto na TV, em jornais, o grupo, né, do movimento dos sem terras. E se você não sabia o que eles queriam, eles só querem terras para produzir, para trabalhar com suas famílias, ok? Aí nós temos outros problemas sociais no campo, entre eles nós temos o trabalho infantil. Deixa eu falar para vocês rapidamente sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil, não é que a criança não possa trabalhar, a criança até deve trabalhar, ajudar a mãe em casa com deveres, tarefas distribuídas entre os irmãozinhos aí. Não vão pensar que eu estou dizendo aqui que a criança não pode trabalhar e não vão mais ajudar a mãe. Não é nesse sentido. Quando eu digo trabalho infantil, eu estou falando daquele trabalho que a criança trabalha além do que as suas capacidades físicas é capaz. Como no trabalho pesado, que é o que acontece na zona rural. Crianças de pouca idade, 6, 7, 8 anos, que trabalham no pesado e muitas delas nem frequentam a escola. E deveria ter uma fiscalização mais justa, né, em relação a isto, para que elas pudessem trabalhar só ajudando, não é errado ajudar a mãe ou outra, mas não uma jornada de trabalho igual a de um adulto. Essas crianças têm uma jornada de trabalho igual a de um adulto. Elas não têm infância, elas não têm tempo para brincar. Então, quando isto acontece, é o trabalho infantil, que é proibido no Brasil, mas que não há uma fiscalização em relação a isso. Teria que olhar se essas crianças estão ou não, né, na escola, e se estão excedendo aí também no esforço físico, ok? Tranquilo até aí? Então, esse seria um dos problemas também enfrentado no campo. O outro é o trabalho escravo, que é aquele trabalho que as pessoas enganam, né, o pequeno produtor. Pega um grupo de homens e leva para um local para que eles possam trabalhar. Eles ficam dias ali trabalhando, às vezes chegam no local, adquirem algumas dívidas como alimentação, que essa alimentação vai ser descontado no seu pagamento e muitas vezes eles não recebem. E quando há denúncia, é claro que a Polícia Federal vai lá, prende todo mundo essa questão, mas o fato é que esse trabalho escravo ainda continua. Vez ou outra acontece denúncia, você já deve ter acompanhado em jornais, que é a pessoa trabalhar aquele mês todo, durante toda aquela safra ali, e não receber no final. E muitos deles têm medo de denunciar também, né? Então, não tem como as autoridades ficarem sabendo. Então, isso é também configurado como o trabalho escravo. Tudo bem até aqui? Deu para entender mais ou menos quais são esses conflitos no campo? Para nossas considerações finais, o que eu coloquei aqui? Portanto, é necessário que políticas públicas sejam desenvolvidas para solucionar esses problemas de forma a reduzir a desigualdade no campo e, como eu venho dizendo desde o início, né, fiscalizar as condições de trabalho, além de oferecer subsídio para os pequenos produtores rurais. O que a gente percebe é que parece que as autoridades, eles também não querem enfrentar os poderosos, os donos de terra, os grandes latifundiários. Às vezes eles recebem denúncias e às vezes não investigam. Ou os pequenos também têm medo de denunciar. E como não há uma fiscalização, como eles saberão o que está acontecendo se não houver a denúncia, né? E
Alguns pequenos produtores já denunciaram e também não aconteceu nada. Eles que foram prejudicados, não conseguiram mais trabalhar em nenhum lugar. Então, segue dessa forma. Então, o que precisa de fato? Fiscalização e acompanhamento. E, é claro, a tão famosa reforma agrária para resolver todas essas questões. Tranquilo até aqui, gente? A gente pode agora praticar. Vamos responder nossas questões de hoje. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Nessa primeira questão, nós temos uma imagem aí ao lado que você vai observar. Não sei se dá para ver direito, mas ali está dizendo enxadas paradas e enxadas paradas. Em cima e embaixo, né? Está falando aí de algo sobre a reforma agrária, está falando aí sobre problemas no campo. Vamos ler a pergunta. A posição crítica assumida pela charge de Márcio Baurandi aponta um problema social no campo e o seu efeito sobre a cidade, que se expressa pela relação entre qual o problema que acontece no campo que acaba atingindo a cidade. Letra A, ausência de produtividade e falta de empregos. B, oportunidades no campo e explosão demográfica. C, concentração de terras e êxodo rural. D, ampliação de latifúndios e industrialização. E, ausência de tecnologia no campo e urbanização. Qual seria aí a opção correta? Vamos lá, acredito que você acertou. É a concentração de terras e o êxodo rural. Se as pessoas não têm como trabalhar, tiveram que vender as suas terras, eles foram para onde? Para a cidade. Então aconteceu a concentração de terra nas mãos dos grandes latifundiários e a consequência disso foi o êxodo rural. Parabéns para você aí que acertou. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Questão de número 2. Sobre a questão agrária brasileira, é correto afirmar. O que é correto aí sobre essa questão agrária? Letra A. Os grandes proprietários mobilizam a maioria das propriedades rurais que são exploradas de forma intensiva. B. Os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados com o processo de concentração fundiária. C. Os pequenos proprietários de terra agrícolas possuem áreas suficientes para permitir vida decente e boa alimentação às suas famílias. Letra D. Com a expansão do capitalismo no campo, os grandes proprietários passaram a investir na agricultura para o mercado interno. E letra E. As transformações que vêm ocorrendo, as relações de trabalho no campo brasileiro estão relacionadas com o processo de divisão de terra para a reforma agrária. Analisou bem? Vamos para a resposta. Muito bem, se você marcou a letra B, parabéns, né? Os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados com o processo de concentração fundiária, sempre a concentração de terra. Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigada a você que ficou conosco até o final. Não deixe de visitar a nossa plataforma e continuar praticando com outras questões relacionadas a este assunto. Que Deus esteja abençoando sua vida. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus permitir. Um forte abraço a todos e tchau, tchau. Beijos, é claro, para os meus filhos, Elcio Jontas, João Neto e o meu neto que está chegando aí, Eliezer. Super beijo, gente. Tchau, tchau.